Se você é daquelas pessoas que deseja fazer um procedimento estético na face e não quer ficar parecida com ninguém, mantendo a sua identidade, então você precisa de um rejuvenescimento facial com naturalidade. É sobre isso que vamos falar agora. Começa aqui, começa agora mais um Câmera Brasil. Doutora, para você, o padrão de beleza é ou não igual para todo mundo? Com certeza não. O que nos torna belo é sermos diferentes uns dos outros. E o que vem a ser derretimento do rosto? O derretimento do rosto ele ocorre devido à perda de sustentação de ligamentos da face, associado à reabsorção óssea e reabsorção de gordura, que associado à ação da gravidade faz com que o rosto caia. Em que etapa da vida começa a acontecer esse derretimento? Olha, não tem como a gente dizer exatamente qual a idade que isso ocorre. O que a gente sabe é que a partir dos 25 anos de idade, nós começamos a perder 1% de colágeno ao ano. E essa é a idade ideal para começar a investir em tratamentos estéticos, entre os 25 e os 30 anos de idade. Doutora Caterine, a prevenção é o melhor a se fazer? O que podemos fazer para resultar uma boa prevenção? Então, o que a gente deve fazer é mudanças de estilo de vida para aqueles que não as seguem ainda. Então, é ter uma ingesta hídrica adequada, uma dieta rica em proteínas e evitar o excesso de gorduras, utilizar protetor solar todos os dias, não fumar, não consumir bebida alcoólica em excesso. Tudo isso resulta no envelhecimento com qualidade de vida, ou seja, mantendo uma pele boa. Com certeza isso ajuda bastante. Então, o cuidado do paciente em casa, tendo esses cuidados associado ao tratamento estético com um médico profissional na área, resultam em ótimos resultados. Doutora, e o que fazer para ter um rosto mais jovem sem os exageros tão vistos hoje em dia? Acho que o primeiro de tudo é escolher um profissional adequado, que saiba dizer não ao paciente algumas vezes, que saiba indicar procedimentos e não só fazer aquilo que o paciente já chega pedindo, né? E quais são as principais técnicas aplicadas num procedimento de rejuvenescimento facial? Olha, a gama é imensa. O que a gente pode dizer como principal procedimento, a toxina botulínica, que é o famoso Botox, que vai atuar na atenuação das rugas, o bioestimulador de colágeno, que ajuda a sustentar a face, dando um efeito lifting na pele, e também preenchimento com ácido hialurônico, que se feito em pontos estratégicos, faz com que o rosto tenha uma forma mais proporcional e mais jovem. Doutora, como são os procedimentos e o tempo médio exigidos por cada um desses procedimentos? Olha, Roberto, cada procedimento tem o seu tempo padrão, mas num geral dá para a gente se dizer entre 30 minutos a 1 hora para eles. Eles são definitivos? Todos esses que eu citei até agora não são definitivos. Cada procedimento tem uma duração média. Posso citar aqui para vocês que a toxina botulínica dura em média de 4 a 6 meses, um preenchimento com ácido hialurônico uma média de 1 ano e o bioestimulador de colágeno de 1 ano e meio a 2. O que você considera procedimento de moda ou que as pessoas buscam bastante e muitas vezes se arrependem? O que está mais na moda hoje em dia é o preenchimento labial exagerado, né? Então é nessa hora que a gente precisa, que o profissional precisa saber dizer não ao paciente para poder deixar o paciente belo naturalmente, não aqueles padrões exagerados que a gente vê por aí afora. O que é rinoplastia e rinomodelação? Então, a rinoplastia é um tratamento cirúrgico realizado com cirurgião plástico ou com otorrinolaringologista, que são médicos especializados nisso. A rinomodelação a gente faz em consultório com ácido hialurônico. Doutora, é verdade que no inverno é aconselhável fazer o peeling químico? Sim, então o peeling a gente realiza no consultório aplicando ácidos com concentração alta na pele do paciente. Isso faz com que ocorra uma renovação dérmica e estímulo de colágeno. Então, por que o inverno é mais indicado para esses procedimentos? Porque a orientação mais importante do pós-peeling é não se expor ao sol. Homens estão buscando os consultórios e fazendo também procedimentos? Se sim, quais são?
Sim, com certeza. Então, os homens hoje em dia vêm buscando muito mais procedimentos estéticos. O que eles buscam mais no consultório é queda de cabelo, né? Tratar da calvície e também realizar a toxina botulínica. As mulheres também buscam tratamentos para alopecia? Sim, bastante casos atualmente. Eu acho que hoje em dia não tem uma mulher que esteja nos assistindo aqui que não tenha essa queixa de um cabelo fraco, um cabelo quebradiço. Doutora, qual é para você a importância da primeira consulta? A importância da primeira consulta é a gente conhecer o paciente como um todo, ver o histórico dele de doença, histórico de doenças familiares, examinar o paciente como um todo, para juntos, então, bolarmos um plano de ação para ele. O que é conhecido como anamnésia? Exatamente. Doutora, tem pacientes que chegam no consultório querendo fazer um monte de procedimentos e muitas vezes não é indicado a esse perfil? Com certeza, sim, isso acontece bastante. O que você diz para esse tipo de paciente? Eu digo não. Então, eu sou uma médica que preza pela beleza natural, pra gente, claro, a gente trata esses determinados pontos que podem ser melhorados, mas de forma cautelosa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência profissional. Eu me formei na Universidade Católica do Paraná, depois me especializei na área de dermatologia e medicina estética, que é a área que eu sou mais apaixonada. Doutora, então é muito importante o paciente buscar sempre um especialista. Com certeza, é sempre importante o paciente procurar um profissional médico para que possa estar realizando os procedimentos que ele tanto deseja. Gostaria que você falasse quais são os procedimentos que você atende aqui no seu consultório. Então, aqui no consultório, todos esses que eu conversei, eu faço, e alguns outros. Então, toxina botulínica, bioestimulador de colágeno, peeling, preenchimentos, esvaziadores de gordura, microagulhamento, enfim, a gama é imensa. É comum um paciente chegar para você, tira do bolso ou da bolsa um retrato e diz mais ou menos assim: quero ficar igual a essa pessoa aqui? É comum, é bem comum isso acontecer, e a gente precisa frear o paciente, explicar que cada pessoa é uma pessoa, que nós somos diferentes e que a gente consegue sim melhorar aquele aspecto em específico, mas que ele não vai ficar aquele terceiro, né? E qual é a melhor forma de contato? A melhor forma de contato é através do meu Instagram, @doutora.caterineseral, ou pelo WhatsApp também. Eu gostaria que a doutora utilizasse o tempo necessário para as suas considerações finais. Então, gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: se forem realizar um procedimento estético, procurem realmente um médico que seja especialista na área e não deixem de se cuidar em casa. Criar uma nova rotina de hábitos, se hidratando bastante, tendo uma dieta adequada e passando protetor solar todos os dias. Oi, gente! Hoje vamos tirar umas dúvidas sobre a pílula da beleza, que na verdade é um hormônio que não tem muito a ver assim com o tratamento de beleza, que é a gestrinona. A gestrinona é um hormônio muito usado para fazer o equilíbrio entre os hormônios femininos e masculinos, estrogênicos e androgênicos, usado principalmente nos tratamentos de distúrbios menstruais, TPM, ovários policísticos, endometriose. Só que ele tem os efeitos, a partir desse equilíbrio hormonal, os efeitos que são vistos exteriormente são muito relacionados com a beleza, porque pode propiciar melhora de pele, cabelo, facilidade de emagrecimento. Então, por isso que ele foi relacionado e até chamado de hormônio da beleza. Mas, na verdade, é um hormônio que precisa ter muito critério para se usar e se usar quando ele é necessário para tratar coisas muito sérias. Ele funciona como anticoncepcional? Não, não é considerado um anticoncepcional, mas como é um hormônio que dificulta a concepção,
Em alguns casos, em algumas doses, ele até é sugerido como anticoncepcional, mas ele não garante anticoncepção, então não pode ser chamado de anticoncepcional, ok? Então fica a dica, muito importante, muito indicado, em condições corretas, faz efeito maravilhoso, mas precisa de avaliação médica, avaliação clínica dos exames para saber se há indicação ou não, ok? Até a próxima! Você tem ideia do quanto a cirurgia refrativa e também a cirurgia de miopia podem devolver a você a sua melhor qualidade de vida? É isso que vamos saber agora. E é bem isso mesmo. A cirurgia refrativa devolve o bem-estar e qualidade de vida ao paciente? Sem dúvida, Roberto. A cirurgia refrativa, quando bem indicada, ela cumpre seus objetivos, que é a correção do grau previsto para o procedimento. E como é esse procedimento? Ele causa alguma dor ao paciente? Tem anestesia? Esse procedimento envolve uma tecnologia muito avançada, equipamentos realmente desenvolvidos e atualizados, e ele é rápido. A anestesia é local por meio de colírios, então não há dor durante o procedimento. Existem algumas técnicas que, se você quiser, nós podemos abordá-las para que a gente esclareça melhor os nossos ouvintes. Por favor, doutora, quais os tipos de graus que podem ser operados? Desde que ele esteja estável, graus acima de 0,75, podem ser operados. Antigamente, nós operávamos graus muito altos, mas chegamos à conclusão de que o foco deve permanecer até um limite da espessura da córnea, porque o procedimento envolve uma diminuição da espessura da córnea por meio dos raios de laser emitidos para fazer a ablação, ou seja, o desenho da córnea para que haja a diminuição do comprimento ocular, que é o objetivo da cirurgia. Doutora, quais são os tipos de cirurgia que podem ser feitas? A cirurgia refrativa, a laser, ela pode ser feita por meio do PRK, com todas as suas inovações atuais. Antigamente, o PRK tradicional, o laser, ele caía em bloco sobre a córnea. Hoje, com técnicas como o PRK por um streamlight, ele é seletivo e acompanha o desenho topográfico da córnea. Nesse caso, não há corte. O laser, há uma desepitelização da córnea e o laser é aplicado diretamente sobre a superfície. No caso do LASIK, aí sim, existe um corte longitudinal com o levantamento de um flap e aplicação na intimidade da córnea do laser para fazer a ablação, ou seja, o corte adequado que vai levar ao resultado previsto. Doutora, e como é o pós-operatório? O pós-operatório do PRK é um pouco mais lento e ele envolve um pouco de desconforto também. A recuperação visual do PRK nas técnicas mais avançadas que nós fazemos hoje também envolve um tempo um pouquinho maior. O LASIK não, o LASIK já traz um resultado mais imediato, Roberto.
Como é um procedimento protegido pela própria córnea, existe toda uma cicatrização, mas os resultados são mais rápidos. No entanto, as duas técnicas, no final de 30 dias, vão dar o mesmo resultado refracional. E a cirurgia, ela é ajustável para perto e para longe? Eu prefiro fazer a correção da presbiopia não na técnica a laser, porque ela não é tão objetiva. A cirurgia da presbiopia, ela deve ser feita por meio de uma outra técnica cirúrgica chamada faco-refrativa, que a gente pode falar depois. Tem pessoas que afirmam que quando chegam a um topo de idade, não precisa mais fazer a cirurgia, que já está no final dos seus dias. O que a senhora responderia para esse tipo de paciente? Eu perguntaria para ele se ele tem data marcada para terminar os seus dias. E eu perguntaria para ele, como eu pergunto para os meus pacientes, se qualidade de vida ela importa se for de um dia, de 2, de 3, de 6 meses, de um ano ou da vida toda. Então, se você tem vida, procure usá-la com qualidade. Se você não tem hora marcada para ir embora, por favor, portadores de catarata, aprendam que pode haver uma qualidade excepcional de vida quando você enxerga melhor. Doutora, podemos afirmar que essa cirurgia da catarata é uma das mais simples que existe? Eu gosto de fazer uma comparação com a simplicidade do piloto levantando um Boeing. Realmente é muito fácil. Você que está ali dentro só sente o avião levantar o bico e subir. Veja toda a tecnologia que envolve para que aquele avião alce voo. É o mesmo que acontece com a cirurgia de catarata. Nós fomos preparados exaustivamente, utilizando tecnologia cada vez mais avançada para que a gente possa, num prazo pequeno, remover em segurança a sua catarata, implantar uma lente de contato e levar qualidade de visão para você. Por isso, é muito importante a figura do especialista. Somente o médico oftalmologista é o profissional capacitado para examinar, diagnosticar e tratar os seus olhos. Eu gosto de dizer, Roberto, que o olho ele não está solto no nosso corpo. Ele faz parte do nosso corpo integralmente. E ele é o espelho desse corpo, porque através de um exame de fundo de olho, você pode diagnosticar muitas doenças. Muitas vezes o paciente chega no consultório com uma alteração severa de grau e você descobre que essa alteração é porque ele está diabético. Então, o exame oftalmológico ele é completo. Ele precisa do conhecimento do corpo humano. E só o médico completo é que estuda por meio das várias áreas da medicina, que estuda a própria medicina e da qual faz parte a oftalmologia. E legalmente é o único profissional capaz de, mais uma vez, diagnosticar e tratar e examinar os seus olhos. Falando um pouquinho da sua experiência profissional, é notável que a senhora é abnegada, é apaixonada por o que faz. Conte um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, sabendo que, de antemão, a senhora já foi presidente de uma entidade de classe. Roberto, a minha paixão, e você leu muito bem pela medicina, ela veio muito cedo. Quando eu pequena acompanhava minha mãe nos exames
que eram feitos em mim pelo pediatra, e também quando eu aguardava minha mãe na sala dos seus clínicos. Me lembro muito bem do Dr. Alu Marques, que era um clínico geral da família, que eu ficava encantada de ver como é que ele guardava tanta coisa, tanto nome, tanto remédio. E eu me declarei médica na infância. Eu brincava com as bonecas da minha irmã, examinando-as. Tinha um brinquedinho do doutorzinho e quando eu me vi, eu estava já dentro da faculdade de medicina e me formei e cheguei à conclusão, hoje, depois de muitos anos de formada, de que eu fiz a escolha certa. Doutora, a sua clínica, ela é multidisciplinar. A senhora poderia discorrer um pouquinho sobre esse espaço? Esse espaço, ele abriga a oftalmologia. Nós temos subespecialidades aqui, temos a parte cirúrgica com o Dr. Arthur Scheffer, temos a parte de glaucoma com a doutora Letícia Tecchio. Eu faço tanto a parte cirúrgica refracional, como também faço uma especialidade que é a adaptação de lentes de contato, que é uma outra paixão. E ela é multidisciplinar no sentido de que nós temos o Dr. Murilo Scheffer como neurologista, temos aqui também já brevemente cardiologia, geriatria e clínica geral. São especialidades que complementam a oftalmologia e é por isso que nós abrigamos estas outras especialidades com muito carinho aqui dentro. Uma vida longa e saudável seria a mais forte expressão de quem ama a medicina para doar isso, uma melhor qualidade de vida ao seu paciente? Sem dúvida nenhuma, principalmente uma medicina preventiva. A medicina preventiva é o que nós queremos dar aos nossos pacientes. Exames oftalmológicos bem feitos, prevendo doenças que podem ser contornadas, como é o caso, por exemplo, do glaucoma. Atenta às crianças, porque hoje nós temos, por meio de técnicas importantes, o controle da progressão da miopia e também várias outras patologias gerais, como eu falei, num bom exame oftalmológico pode ser detectados. Então, o conselho para aqueles que nos ouvem é que façam exames oftalmológicos periódicos, não deixe de ir ao consultório do seu médico oftalmologista para que nós possamos ter, sim, qualidade de vida por meio de uma melhor qualidade de visão. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Roberto. A Clínica Scheffer está sempre à disposição de vocês. Obrigado. Olá, meu nome é Dari Perli, eu vim aqui hoje falar para vocês a respeito dos cílios. Uma técnica que está sendo muito utilizada hoje em dia para mudar o olhar. Aumentou muito o número do uso dos cílios na época da pandemia, né? Uma vez que a gente só usava máscara e a parte dos olhos ficava em destaque. Os cílios, eles dão um ar de mais nova, de rejuvenescimento no rosto da mulher, devido à forma que ele é colocado, a técnica que é aplicada de acordo com o olho de cada pessoa. Ele é mapeado de acordo com o olho. Se a pessoa tem um olho mais fechado, vai se usar uma técnica, um mapping, que é chamado, para abrir e levantar o olho. Quem tem a pálpebra caída também vai ser utilizada uma técnica para esconder a pálpebra caída. Se você tem um olho amendoado, vai se utilizar para enfatizar o lado bonito do olhar da mulher. Então, existem várias técnicas. Uma delas é a
cílios clássico, que é aplicado individualmente, que é o fio a fio conhecido, mas é importante ressaltar que cada pessoa, quando for buscar uma lash designer, como são chamadas, é preciso que a lash designer coloque nos seus cílios uns cílios que tenham o peso de acordo com o diâmetro e o peso dos seus cílios. Se for colocado para dar mais destaque ao seu olhar um cílios mais pesado, ocorre o que a gente chama de perca dos cílios naturais, que muita gente reclama. Tem também o volume brasileiro, que é muito utilizado, que nos Estados Unidos é conhecido como híbrido, onde se combina duas técnicas, o fio a fio e 3 ou 4 cílios juntos, que é formado o fan, que são aqueles conhecidos tufinhos que são aplicados em cada cílio. Também o diâmetro de cada cílio, o peso tem que ser reduzido para não pesar os seus cílios naturais. O volume russo, que é uma técnica que vocês vão ver agora na tela, que é um pouco mais de volume do que o volume brasileiro, e também o peso sempre tem que ser considerado, e o mega volume, que são aquelas mulheres que gostam dos cílios bem preto e com bastante volume. O importante é enfatizar, cada vez que você for buscar um lugar, são o diâmetro, o peso de cada cílios, né, que a pessoa vai estar usando, a lash designer, porque isso vai afetar os seus cílios naturais. Se eles forem aplicados isolando cada cílio de maneira correta e usando o peso e o diâmetro correto para os seus cílios, não ocorre a perca dos seus cílios naturais. Somente na fase de queda que você vai ver a extensão de cílios colada nos seus cílios, porque aquele cílios que está caindo está na fase de cair para nascer um outro cílios. Fora isso, você supostamente não é para ver muitos cílios caindo. Se muitos cílios caem, às vezes o isolamento durante o processo de aplicação da extensão não está sendo feito corretamente, onde se coloca 2 ou 3 cílios naturais juntos com a extensão. Quando começam a crescer, eles vão para diferentes direções, que ocorre a perca desses cílios e é onde ocorre as falhas nos seus cílios e no olho. Então tenha muito cuidado, sempre prestem atenção nas técnicas, numeração, diâmetro, para o peso do seu cílio natural. Esse foi o tema de hoje, eu agradeço a presença de vocês e até a próxima.